Lá na última reunião de política monetária, em dezembro, né, o Banco Central ele já deixou meio que contratada uma alta de 1,5 ponto percentual na Selic agora, nesta reunião de janeiro. Selic hoje está em 9,25% ao ano e deve ir para 10,75%. Mas, né, o que mais o mercado, o que mais os investidores precisam ficar atentos aí no comunicado, na decisão desta próxima quarta-feira, Júlia? Vitor, essa alta de 1,5 ponto percentual, ela já meio que está contratada, né? O Banco Central já sinalizou na última reunião. O mercado espera até que seja a última alta e mais dura, né? Que talvez nas próximas reuniões aí, na próxima, por exemplo, a gente já tenha uma alta de 1 ponto percentual, e depois meio ponto percentual, enfim. Mas, na verdade, a gente tem que ficar bastante atento aí aos dados de inflação que estão saindo, né? A gente ainda está vendo o mercado revisar para cima a expectativa de Selic no fim do ano, né? A gente, há um mês atrás, o mercado tinha uma expectativa, e segundo o Boletim Focus, de uma Selic a 11,5% no final desse ano, e aí, recentemente, já subiu essa expectativa aí para 11,75%, mas a gente está vendo aí no mercado de DI futuro, né, no mercado de juros futuros, o mercado precificando uma Selic a 12%, né, no fim do ano. Então, a gente tem que ficar ainda bastante atento aí aos índices de inflação. Alguns já mostram algum arrefecimento, né, das altas de preços, né? A gente viu, por exemplo, hoje um IGPM aí vindo aí até um pouco abaixo do que o mercado esperava nessa sexta-feira, que é quando a gente está gravando aqui o podcast, mas a gente ainda não teve sinalizações claras de que a política monetária do Banco Central já está surtindo efeito, né, sobre a inflação, mas já começa aí a dar uma sinalização. Então, o mercado vai ficar de olho aí no tom aí do comunicado do Banco Central e o que pode indicar aí para as próximas reuniões. Mas a perspectiva é de mais algumas altas aí ao longo desse ano, não tão fortes quanto do ano passado, mas ainda a Selic deve sim subir um pouquinho em 2022, Vitor. E né, isso que você falou a respeito, né, da política monetária já começar a estar fazendo efeito, né, porque a gente sabe, e aí eu vou pedir ajuda para o Vini, né, para explicar isso para os nossos ouvintes, que política monetária ela não é instantânea, né, não é porque o BC sobe os juros que amanhã a gente já vai ter um efeito, né, imediato, né, na economia. A gente sabe que, ok, os juros sobem, os juros caem, levam um certo tempo para que a economia sinta, né, o reflexo desse movimento. Então, dito isso, tem uma questão que, na verdade, é a grande dúvida de todo mundo, né, Vini, que é até que ponto a Selic vai ser elevada, né, quando que para esse ciclo, e também a questão de será que o Banco Central não vai errar a mão, no sentido de que já que a gente tem esse efeito defasado, será que a Selic no nível atual já não é suficiente para conter o avanço dos preços? Será que, se subir muito, pode ser que isso gere um efeito lá para frente que seja negativo, né? Que o remédio seja pior que a doença, digamos assim? O que você acha, Vini? Vitor, acho que dá para contar um pouquinho dessa história recente das últimas decisões do Banco Central, ali desde o começo do ano passado, quando a Selic começou a subir. Mas, primeiro falando dessa decisão de quarta-feira, podemos dizer que não vai ter bolão aqui no seu dinheiro, porque é uma barbada, né? Vai dar realmente 1,5 ponto percentual de alta nessa próxima reunião. Muito improvável que o Banco Central venha com uma outra decisão diante do que a Júlia falou, né? A inflação aí continua pegando. Então, a gente deve ver a Selic realmente a 10,75% a partir desta quarta-feira. Agora, para responder a sua pergunta, a gente tem que voltar um pouquinho, né, para lembrar que o Banco Central brasileiro, né, tá na vanguarda, né, desse processo de alta de juros, né, desde março do ano passado, a Selic está nesse processo de alta, né, saindo das mínimas históricas, quando chegou ali a 2%. Então, o Banco Central brasileiro subiu os juros antes de todo mundo e tem esse mérito, né, de ter entendido
antes dos outros colegas aí de política monetária, que a inflação não era um fenômeno transitório, como muita gente chegou a acreditar. Ainda assim, né, a gente não pode esconder o fato de que o Banco Central brasileiro que demorou para agir, né, e a gente até já comentou sobre isso em outros programas, que faltou uma autocrítica do BC em reconhecer uma parcela de responsabilidade nessa inflação que roda aí mais de 10% no acumulado dos últimos 12 meses. Agora, bem, como você bem falou, né, Vitor, o BC acabou agindo talvez um pouco atrasado, né, embora antes de todo mundo um pouco atrasado, mas agora corre o risco de errar pelo lado contrário, né? Ou seja, talvez aumentar a Selic demais e provocar uma recessão muito forte na economia. E os dados de atividade, quando a gente pega, já mostram, né, que esse efeito defasado da alta dos juros ele já vem acontecendo. Então, talvez a gente tenha aí, embora a inflação continue rodando aí no patamar mais alto, a gente está vendo que a economia já está sentindo, e em algum momento a gente deve sentir essa desaceleração da economia se refletindo nos índices de preços também. Então, acredito que o BC talvez precise admitir em algum momento que a convergência para a meta de inflação talvez precise se arrastar para 2023, né? Então, do contrário, esse remédio, que é a alta de juros, esse antibiótico para essa alta dos preços, acabe aí matando o paciente. E acho que você pode falar um pouquinho, inclusive, aí, né, dos últimos números de inflação e também de atividade, né? Não, né, isso que você falou, né, do BC admitir, né, o BC, ele, né, não é exatamente assim a pessoa que é mais aberta a fazer uma autocrítica, né, admitir os erros. A carta que o Campos Neto mandou lá pro Guedes no fim do ano passado para justificar o estouro da meta, deixa claro que, né, eles não são muito bons, assim, nessa coisa de realmente, né, admitirem a culpa. Mas falando um pouco sobre indicadores da economia, né, realmente, quando a gente olha, por exemplo, para o IPCA 15, né, que é o indicador de inflação de meio de mês, né, então do dia 15 ao dia 15, né, ele pega aí uma janela temporal diferente do IPCA cheio, por exemplo. Em janeiro, o IPCA 15 ficou em alta de 0,58, o que é ligeiramente acima das projeções do mercado, portanto, na inflação ainda ficando um pouco mais firme do que o mercado previa, mas 0,58 já mostra uma tendência de desaceleração em relação aí aos meses anteriores, em relação a janeiro de 2021. Portanto, em 12 meses, o IPCA 15 ele está recuando, ele está desacelerando um pouquinho, né? Júlia citou o IGPM também, né, que ficou aquém do que era esperado pelos mercados, pelos analistas, pelos economistas. E, é claro, tem a questão do Boletim Focus também, que a inflação ela segue acima dos 5%, que é o teto da meta para 2022, e ela está ligeiramente caminhando para cima. Antes estava ali 5,05, 5,06, no boletim dessa semana ela está em 5,15%. Agora, dito isso, né, varejo e serviços, por exemplo, né, os dados mais recentes do setor de varejo e do setor de serviços, que são dados de novembro, portanto, dados ainda bastante antigos, bastante defasados, né? A gente vai ter os números de dezembro, que são aí sazonalmente mais fortes, mas, enfim, em novembro eles já mostraram uma tendência um pouquinho mais salutar, vieram acima do que era esperado, mas os dados de indústria, eles continuam muito pressionados, a indústria segue fraca, e quando o BC ele mexe ali na Selic, mexe na inflação, ele, né, pensando na inflação, ele também está pensando na inflação ao produtor, na inflação para a indústria, e claro, a indústria ela está muito pressionada pelo aumento de commodities, né? Isso tudo existe, né? Uma certa pressão na cadeia como um todo que mexe também com o nível de atividade industrial. Agora, realmente, né, tem toda essa preocupação em relação ao efeito que a Selic pode causar na economia, não imediatamente, mas no futuro, né? Talvez com os dados econômicos locais, já mostrando, ou pelo menos dando a entender que, ok, a inflação pode ser que ela esteja começando a ceder, muito lentamente, mas esteja começando a ceder, e que os dados de atividade, eles começam a mostrar uma tendência um pouquinho melhor, talvez o BC pare um pouco antes, né? Tem gente apostando aí numa Selic chegando a 12,5, tem gente apostando em Selic a 13, talvez o BC pare um pouco antes, né, considerando tudo isso que o Vini falou, desse efeito defasado da política monetária. Mas ainda assim, é uma questão que está em aberto, né? Os dados econômicos, assim como nos Estados Unidos, dados econômicos, né, eles
mostram tendências que não necessariamente convergem para a mesma conclusão. Às vezes o mercado de trabalho nos Estados Unidos está fraco, apesar de todo o resto da economia indicar aí uma aceleração, né? Então é uma coisa que fica, né, meio cruzada, né? Não dá para ter uma conclusão muito clara. Falando em Estados Unidos... Só um comentário antes de a gente passar para os Estados Unidos. Eu acredito que o Roberto Campos Neto podia chamar o Meirelles aí nesse ano de 2012, e vou explicar o que eu estou falando, né? Em 2005, a gente teve aqui no Brasil um choque de inflação relacionado ali à alta do petróleo, né? Não sei se vocês lembram, mas a commodity ali, né, chegou a ser negociada acima dos $100, né, o barril, e isso acabou provocando uma pressão inflacionária naquele momento. E o que o BC fez naquele momento, o Banco Central Brasileiro, né, comandado ali pelo Henrique Meirelles? Eles acabaram ali fazendo uma meta de inflação ajustada, né? Então eles avisaram para o mercado, olha, eu não vou perseguir essa meta de inflação que está sendo colocada aqui, porque teve um choque que está fora do meu controle. Quer dizer, o aumento dos juros agora não vai adiantar absolutamente nada. Eles colocaram ali uma meta de inflação ajustada que eles passaram a perseguir a partir de então, e o mercado conseguiu e absorveu isso muito bem, né? Então, acredito que essa poderia até ser talvez uma alternativa em algum momento desse ano para o Banco Central Brasileiro, porque boa parte dessa pressão inflacionária, e isso também está na carta que o Roberto Campos Neto mandou no começo desse ano, não está relacionado aqui a problemas exclusivos do Brasil, né? O choque inflacionário é um choque global. Então, tem várias variáveis que o BC não vai conseguir controlar apenas por meio da elevação da taxa Selic. Então, acho que uma maneira de contornar esse problema talvez fosse avisar para o mercado que o Banco Central vai perseguir uma meta de inflação, mas talvez com algum ajuste ali em relação a esses fatores que o Banco Central não controla. Deu certo lá em 2005, não sei se daria certo agora, porque o problema é que o Banco Central acabou perdendo um pouco de credibilidade com essa alta da inflação para o patamar de 2 dígitos e acabou contaminando aí as expectativas de inflação, que também são muito importantes ali para a condução da política monetária, Vitor.